Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidando de Idosos. Esse é o nosso episódio número 11 e hoje vamos falar sobre propósito, o que diferencia os cuidadores que apenas fazem do que fazem com excelência. E se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e comente aqui se você é cuidador ou cuida de algum idoso, por que você faz isso? Conta pra mim que eu quero saber de você que está assistindo aí. E você que cuida com propósito, não pode deixar de conhecer a Cirúrgica Redentora, que deixou pra gente alguns produtos aqui, mas depois eu conto pra vocês de cada um. E lá tem ferramentas que pode deixar o cuidado muito melhor pro idoso. Então, o cuidador de excelência sabe onde buscar as ferramentas certas para cuidar do idoso. E hoje o meu convidado é o Alessandro Ferro. Ele é coach de alta performance, apaixonado por desenvolvimento de pessoas, autor do e-book Liderança de Alta Performance para pequenas empresas. O Alessandro ajuda pessoas a entenderem com clareza o seu propósito, alinhar a sua missão e valores. Falei certo, Alessandro? Seja Perfeito. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Di. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá. Quero contribuir e ajudar vocês nessa tão nobre missão que vocês têm. Isso aí. Agora a gente vai para as perguntas. Vamos bater um papo aqui com o Alessandro. Eu sou suspeita a falar, gente, porque o Alessandro, além de um amigo, um excelente profissional, e fiz um período aí de coach com ele e foi sensacional. Minha vida deu uma mudança de chave, aí uma alavancagem sensacional. Então, se preparem porque aqui só tem galera de peso. Então vamos lá, Alessandro, vamos falar de alta performance, que é aí a sua linha de entrada, né? O que você faz tão bem. Alessandro, o que define um cuidador de alta performance no seu dia a dia? Conta pra gente. O que você acha sobre isso? Sobre a sua experiência? E a gente tá falando aí com quem tá cuidando do idoso. Sim. Bom, quando a gente fala de performance, a gente está falando de desempenho, né? Então existe baixa performance, baixo desempenho, e também alta performance, que é um alto desempenho. Quando a gente fala de alta performance, nem sempre a gente está falando de fazer mais, nem sempre a gente está falando de fazer muito, mas sim fazer aquilo muito bem feito, com qualidade, o melhor que a pessoa pode estar fazendo. Então, na questão dos cuidados com o idoso, eu diria que está na capacidade da pessoa estar inteira. Ela está presente, ela está atenta, ela está realmente dedicada naquela missão, naquele ato, naquele serviço que ela está fazendo ali para o idoso. Então, eu diria que um cuidador de alta performance, ele é aquele que consegue realmente estar totalmente aberto, conectado, antenado com a necessidade real do idoso. Com certeza, com muito amor também. Olha só, gente, alta performance, né? Não é fazer por fazer, é fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Porque muitas das vezes também, Alessandro, o cuidador não tem condições tão favoráveis para fazer o seu melhor. Mas dentro da condição que você tem, faça o seu melhor. Entrega, tudo aquilo que você pode fazer de melhor para o idoso. Não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: hoje eu dei o meu melhor. Eu falo isso para os cuidadores, para os alunos, para minha equipe de trabalho. Faz com carinho, faz com amor, entrega o seu melhor.
né? Muitas das vezes os alunos reclamam alguma coisa, Jenny, mas às vezes a gente vai em uma casa, em uma residência que não tem algum material, né? Eles não têm, muitas das vezes a família não tem conhecimento, né? E muitas das vezes não tem condição financeira para trazer uma ferramenta melhor, né? Alguns recursos, por exemplo, que a Cirúrgica Redentora tem. E só que o que dá para fazer dentro daquelas condições? Faça o teu melhor. É isso aí. Com certeza. Tem uma frase que ela é atribuída a São Francisco de Assis, uma frase que eu gosto muito, que ela é assim: comece fazendo o necessário, depois faça o possível e de repente você estará fazendo o impossível. Muitas vezes, por condições, né, nem tão favoráveis, a pessoa às vezes trava e fala, não dá, porque ela começa a colocar empecilhos, o foco na dificuldade. E sempre tem alguma maneira, sempre tem um jeito. Eu acho que realmente entendendo a necessidade do idoso, da pessoa que precisa dos cuidados, eu acho que de alguma maneira também vem a inspiração, a criatividade e às vezes as ferramentas elas são meios, né? Mas com poucos recursos, com amor, geralmente vale muito mais às vezes do que muitos recursos sem amor e sem verdadeira dedicação no cuidado. Isso aí, sensacional, né? Vocês perceberam aqui que o assunto aqui é profundo. Vamos lá, propósito, né? Muitas pessoas não sabem o que é o propósito. E por que ter propósito claro impede um cuidador de que se sinta engajado pela rotina, né? Fala um pouquinho pra gente o que é, como procurar isso, como eu sei que é esse o meu propósito. Conta um pouquinho pra gente, assim, porque às vezes a gente fala de propósito, as pessoas ficam um pouco perdidas, não sabem o que é e o que isso significa na hora do trabalho no dia a dia. Sim, perfeito. O propósito, se fosse resumir de uma forma bem simples, seria o sentido. O sentido que eu dou para aquilo que eu faço, tá? Qual é a interpretação? O que existe de mais profundo, de mais... a maior raiz que existe dentro de mim nisso que eu estou fazendo. Então, se você é uma pessoa que é um profissional, uma profissional, ou se você cuida de um familiar, é importante entender qual o sentido disso para você, tá? Qual é a energia, né? Qual é o sabor que você sente fazendo isso, tá? Então, o propósito ele é algo que ele é a identificação mais profunda que você tem, seja para você, seja para o outro também. Então, exemplo, a pessoa que ela trabalha, ela vê isso como cuidadora de idosos, ela pode ver isso, né, como um meio para o próprio ganho dela, também financeiro, mas também um meio para ela aprender a respeitar o outro, ir ao encontro do outro, a trabalhar a empatia, o amor ao próximo. Então, assim, existem várias formas de conseguir entender a missão, né, o propósito de uma maneira mais ampla. E o familiar também. O propósito é algo muito pessoal. O que é para um, nem sempre é para o outro. Por isso cabe a uma reflexão profunda de o que é essa missão que eu tenho de cuidar, o que ela me convida, qual é o chamado que eu tenho interior para essa missão que eu tenho. Acho que mais ou menos por aí. Olha só, quando a gente fala de propósito, a gente fala de legado junto, né? Nós somos seres únicos e Deus, né, o Criador do universo, ele teve a particularidade de desenhar
cada ser humano sendo único. Olha só como é bonito isso, né? Então, assim, você que está me assistindo é único. Nós somos únicos, não existe copia e cola. Esse é igual àquele. Não, somos únicos. E se ele fez nós, seres humanos tão complexos, perfeitos, imagem e semelhança do Criador, a gente tem um porquê estar aqui na Terra. E infelizmente muitas pessoas vão embora dessa vida sem saber por que está aqui. Isso é triste, né? Mas busca o autoconhecimento para saber, é esse o meu propósito? Independente de ganho, independente se eu ganho mais, eu ganho menos, mas aquilo preenche dentro de mim uma satisfação. Então é sobre isso, né? Olha pro que você faz, não para aquela pessoa, mas num contexto geral. Será que o que eu estou fazendo hoje é algo que me enobrece? É algo que me satisfaz profundamente? Nossa, eu vejo assim às vezes os cuidadores, os profissionais aqui, tem algum ganho e a satisfação assim do olhar. Eu vou contar até uma história para vocês de uma paciente que não comia. Ela usa gastrostomia, não comia, né? E ela não comia por não querer comer. Ela optou por não comer. E de repente ela pediu arroz com ovo. Quero comer arroz e ovo frito. E ela já tinha feito alguns pedidos algumas vezes, inclusive para mim, né? E aí quando a gente ia dar, ela se recusava a comer. E esse dia que ela pediu arroz e ovo frito, ela pediu para a enfermeira. A enfermeira falou: Jane, ela pediu. Eu falei assim, mas ela falou desse jeito? Ela falou desse jeito, arroz soltinho e ovo frito com óleo, desse jeito. Ela deu todos os detalhes. E aí eu falei assim, olha, todas as vezes que ela pediu, ela se recusou, mas toda a vida vamos fazer, né? Vamos fazer. E a gente fez ovo frito e ela comeu. E ela comia. E a gente, tipo assim, o pessoal me chamou aqui. Falou, Jane, vem cá, corre, corre, corre. Eu falei, é uma emergência. Saí correndo, tava todo mundo em volta, assim, dela. O que tá acontecendo? Ela tá comendo arroz e ovo frito. E tipo assim, pra nós foi uma satisfação, sabe? Eu olhando no rostinho, assim, de cada um que tava ali, né? Todo mundo muito feliz, extremamente feliz, porque ela comeu. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre, sim, é um detalhe tão pequeno. Nossa, mas a paciente come por via GTT, sonda, gastro. Então, é aqui na barriga e só líquido. Então, ela não tem percepção mais de gosto há muito tempo. E, de repente, ela come assim, todo mundo fica assim, ela tá comendo, você acredita? Um olhando pro outro assim, eu não tô acreditando. Não, eu não tô acreditando. E assim, eu acho que isso. E aí eu falei, cara, a gente tem propósito aqui. Sabe, eu fiquei tão feliz com a paciente quanto com os profissionais que presenciaram e ficaram extremamente felizes por aquele momento. E aí eu falei, minha equipe tem propósito. É lindo. Lindo. É lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês respiram propósito aqui. Isso é fato. Quando a gente fala de coach, muitas pessoas ligam a bloqueios, né? Então tem muito isso de vivências, né? Alguma coisa que não deixa você avançar. Isso é muito comum as pessoas buscarem você por conta de bloqueios, né? Inclusive eu fiz isso. Vi que a gente precisa alavancar, mas depois a gente tem a clareza quando está fazendo e usando as ferramentas, né? Quando a gente fala de bloqueio, isso
nos atrapalha muitas das vezes, né? Quais são os principais, assim, o que impede ou pode vir a impedir a pessoa de melhorar, de exercer um trabalho melhor em relação a bloqueio? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Alessandro. Assunto muito importante, porque às vezes a gente imagina assim, né? Eu vou fazer isso, planeja isso, quer isso, só que de repente, muitas vezes a pessoa se vê sem energia, sem realmente conseguir concretizar aquilo que ela propôs fazer. E muitas vezes parece simples, só que nem sempre é tão simples. Dentro de nós, né, seres humanos, dentro de você, existem resistências internas, né, muitas vezes inconscientes, coisas que você traz com você que vão contra aquele caminho que você quer, seja ele qual for. E essa resistência, que muitas vezes são crenças pessoais, valores que você traz que não te ajudam, né? Assim como existem crenças e valores que te ajudam a ir para o caminho que você deseja, você realizar aquilo que você quer, existem também aquelas que vão contra, e isso te atrapalha. Eu diria que autoconfiança, né? No caso de um cuidador de idoso, talvez a pessoa pode se sentir incapaz, se sentir não preparado ou preparada para essa missão, para esse trabalho, para esse propósito. Ela pode ter, às vezes, dependendo, é muito complexo, mas às vezes, um preconceito, às vezes alguma insegurança muito particular, muito íntima que ela pode trazer. Como a gente comentou aqui no podcast, a Edi trouxe muito bem, somos únicos. Então, existem padrões comuns entre as pessoas, questão de baixa autoestima, baixa confiança, é muito comum, mas sempre tem aquelas existências mais profundas. Pode ser alguma pessoa que está cuidando de outra pessoa que é conhecida, e ela talvez traz alguma coisa dentro dela, às vezes alguma mágoa, às vezes alguma rusga interna que ela traz daquela pessoa, e ela se vê agora nesse papel de cuidador ou cuidadora, e isso às vezes impede ela de fazer o melhor. É algo importante de ser trabalhado, de ser cuidado, de ser curado, né? Eu devo entrar um pouco aqui na questão do perdão, né? O perdão, ele é um ato de amor próprio de quem perdoa, né? Nem é muito sobre o outro, mas é até sobre o amor próprio mesmo. É um trabalho pessoal mesmo de se libertar das amarras que uma mágoa traz. Tem a questão profissional, às vezes a pessoa se sente incapaz, mas às vezes no momento ela está incapaz. Então é importante ela fazer um curso, né? Ela fazer um treinamento, se preparar para poder fazer essa profissão de uma forma correta, uma forma mais profissional. Enfim, são vários os fatores. Então é importante você analisar o que pode estar te impedindo de fazer, de trabalhar ou de cuidar, realizar esse propósito. Muitas vezes não é só a vontade, muitas vezes tem algo que está impedindo, e é um ato de coragem olhar para dentro e se permitir compreender aquilo que está bloqueando, que está travando, que está atrapalhando você de fazer o seu melhor. Muito bom. O ato da gente buscar o autoconhecimento, a gente consegue identificar algumas coisas. É muito fácil identificar no outro, né? As pessoas apontam, julgam, criticam sempre o outro, e acaba da autorresponsabilidade ficando de lado. Então é importante a gente se conhecer, buscar autoanálise, autoajuda, né? Buscar ajuda no outro. Hoje tem inúmeros livros, tem o e-book. Conta pra mim do e-book. O e-book, ele é onde as pessoas buscam acesso. Esse e-book você pode estar acessando minhas redes sociais.
E é um e-book que ele traz um grande desafio, né? A questão de liderar uma pequena empresa, né? Porque geralmente o proprietário da pequena empresa tem vários papéis, e nesses vários papéis a liderança ela é um dos papéis, mas é um papel fundamental. Então nesse livro eu trago bem a essência exata de uma boa liderança para um pequeno negócio, né? Porque existem competências que são matrizes-chave de liderança de todos os níveis, mas existe do pequeno negócio as particularidades. E nessas particularidades eu busco trazer, com tanto meu conhecimento que eu tenho de causa e de conhecimento de estudos, adaptado à realidade do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, de uma pequena empresa. Que legal. Olha só, e voltando a respeito do bloqueio, a gente percebe bloqueio de autoconfiança, muitas das vezes nos cuidadores, né? Eles não têm aquela confiança, por mais que fez o curso, aprendeu, buscou, mas é dele. Você percebe que é internamente, né? Então, precisa buscar aí ajuda. Necessidade de aprovação. Tem muitas pessoas que precisam do outro validando o tempo inteiro, e quando não recebe essa validação, aquilo não serve, aquilo não presta, né? Então a gente não precisa o tempo inteiro ser validado, né? A gente precisa internamente falar: eu fiz um bom trabalho, eu sei do meu valor, né? E muitas das vezes o patrão não elogia. Muitas das vezes o chefe, né, o filho não fala: olha, você fez um bom trabalho, parabéns. E as pessoas vão muito nessa relação de cuidado, vai muito ao encontro do negativo. Então o tempo inteiro, olha, não fez isso, não fez aquilo, errou nisso, errou naquilo, né? Isso no geral. A gente o tempo inteiro, quanto responsável por aquele estabelecimento, responsável por aquele idoso, né? O filho responsável, ele sempre vai olhar: nossa, por que não fez isso? Né? Porque, e muitas das vezes ainda vindo o porquê ainda é uma pergunta, né? Por que isso não foi feito? Ou por que foi feito dessa forma? Então vem com uma pergunta e o cuidador ele pode dar justificativa: olha, não foi feito por conta dessas condições, porque eu não consegui fazer devido a isso, enfim. Mas muitas das vezes vem com crítica: você não fez, você errou, isso está errado, né? E aí gera todo um transtorno emocional. Então o cuidador ele precisa buscar saber que, não, eu fiz o meu melhor dentro das minhas condições, né? Isso traz segurança, né? Só para pegar um gancho aqui, eu acho que é importante falar sobre essa questão da autoconfiança, como trabalhar isso, tá? Eu diria assim: você deve fazer uma preparação adequada. O que é adequada? Para o tamanho do desafio da pessoa que você vai cuidar, você entender quais são as demandas que ela vai ter, você se preparar para isso, através de cursos, principalmente. Depois, você deve começar o trabalho, tá? Você deve começar a agir mesmo, tá? Colocar em prática aquilo, porque existe um conhecimento que ele é teórico, que ele é muito importante, é ele que vai dar, né, a sustentação da primeira segurança, só que existe o conhecimento que é só na prática, né, em tudo. No dia a dia. É no dia a dia. E na medida que você vai praticar, que você vai estar cuidando, você vai estar trabalhando, você vai estar ajudando, você vai ficando cada vez mais seguro ou segura. Porque você vai rompendo com isso, porque você vai vendo, né? Você vai aprendendo, você vai superando esse medo com a própria prática. Não tem nada melhor que a gente praticar algo que a gente tem medo. Mas não é praticar de uma forma irresponsável, com responsabilidade. Mas depois da responsabilidade tem que vir sim a ação, e aos poucos. Quanta coisa que você já aprendeu na tua vida que era difícil ou imaginava ser difícil, depois você aprende, vai fazendo, depois fica fácil. É assim a mesma coisa com os cuidados, né, de idosos, acredito. Eu costumo dizer para minha equipe que a gente é falho, errante, nós, né, quanto líderes também erramos. Então, eu costumo falar assim:
como a gente tem uma cobrança muito grande de família, né, vigilância sanitária e tudo mais, então a gente cobra de fato para que as coisas aconteçam, né, que as coisas fluem nos horários, rotinas e tudo mais, e os familiares também, né? E a gente erra em muitas das vezes não elogiar o tempo inteiro. Então sempre nas reuniões eu sempre busco elogiar, né, minha equipe, porque minha equipe de fato é, graças a Deus, maravilhosa, né? Então eu tenho uma equipe excelente, que consegue manter uma rotina, que faz com amor, que faz com carinho, que tem propósito, mas a gente não consegue validar isso o tempo inteiro. Mas eu falo nas reuniões assim: não esperem a minha aprovação, a minha validação com elogios o tempo inteiro, ou da enfermeira-chefe, ou da minha irmã, minha sócia, né? Não esperem, porque tudo que vocês fizerem aqui, eu acredito que a gente está colocando um tijolinho lá em cima, que Deus está vendo tudo, e está escrito na Bíblia assim: aquele que der um copo de água para os meus pequenos vai ganhar o céu. Agora imagina, eu falo para minha equipe, imagina vocês que estão dando água, que estão dando comida, que estão dando remédio, que estão dando carinho, que estão dando amor, sabe, que estão fazendo tão bem feito o que precisa ser feito, que eu acho que Deus olha lá de cima e fala: caramba, olha essa pessoa. Então eu tô falando isso com você, que tá cuidando do idoso e faz com carinho, que faz com amor. Imagina Deus olhando lá de cima e falando: olha, minha criação, fazendo com amor. Então assim, é só pra ficar a dica aí. Imagina Deus olhando pra você, o que você tá fazendo bem feito. E agora, Alessandra, é o nosso momento vitrine. A Cirúrgica Redentora deixou alguns equipamentos aqui pra gente. Eu vou mostrar pra vocês cada detalhe. Esse daqui é o shaker. Ele é um aparelho voltado mais para fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta que conhece e indica mais ele. Mas ele é um excelente produto. Tá até fechadinho aqui, não vou abrir, mas ele ajuda a mobilizar a secreção do pulmão. É sensacional. Ele faz um trabalho de fisioterapia para tirar a secreção do peito. Aqui dentro tem uma bolinha, então quando faz o movimento aqui de soprar, né, ele faz uma vibração. Então você inspira, expira, e aqui vibra e faz com que a secreção suba e faz uma expectoração. É muito legal. Eu recomendava isso quando eu fazia atendimento domiciliar para os meus pacientes, o shaker. Recomendo até hoje, vale a pena. Você encontra lá na Cirúrgica Redentora shaker para o pulmão, paciente com secreção pulmonar. Vale a pena fazer exercícios com ele. E esse daqui é o meu queridinho, Respiron. O Respiron, ele também é para o pulmão, principalmente para o paciente que fez cirurgia cardíaca, que precisa fortalecer o pulmão, mas todos os problemas respiratórios no geral, em relação a fortalecimento e expansão de tórax. Então ele tem níveis e você faz uma puxa e sobe as bolinhas, então você vai entendendo como que tá o grau de força e aí faz uma expansão de tórax. É muito bom, recomendo também para idoso, ele é maravilhoso. Aquele idoso que, não consigo andar muito, sinto falta de ar, recomendo. Todos os meus pacientes idosos que eu atendia tinham desse. Era meio que obrigatório. Eu fazia parte da fisioterapia e quando os dias que eu não fazia o atendimento, eles tinham que fazer como tarefa aí todos os dias os exercícios com o Respiron. E a gente tem também algumas bolinhas aqui, né? Bolinha. Sabia que essas bolinhas aqui anti-estresse?
Bolinha anti-estresse, para paciente que tem pouca força também. Não é recomendado para paciente com sequela de AVC, porque o AVC ele traz um fechamento. Se você coloca uma bolinha, ele vai fechar mais, então eu preciso abrir e não fechar essa mão. Mas para burnout, massagem, né? Dá para fazer esse movimento aqui. Então isso ajuda no estresse, né? Fazer alguns rodar, massagem. Essa daqui é mais molinha, essa daqui já tem uns cravinhos mais para massagem. E dá para fazer massagem aqui também. É bem gostoso e vale a pena. Então essas bolinhas aqui você encontra lá na Cirúrgica Redentora, e todos os equipamentos médicos, hospitalares, você cuidador, equipamento do dia a dia, encontra lá. Fica na lojinha verde, em frente ao prédio espelhado da Beneficência Portuguesa. Cirúrgica Redentora, vale a pena conferir. E vamos continuar aqui com as perguntas, Alessandro. Vamos lá. Lidando com o difícil. Como manter performance emocional ao lidar com idosos e familiares difíceis, pessoas no geral difíceis? Conta um pouquinho pra gente em relação a essa resistência, essa situação. O que acontece? Questão de pessoas difíceis. Pessoas difíceis, muitas vezes, tem que ficar muito claro isso, muitas vezes não é sobre você, muitas vezes é sobre a própria pessoa, tá? E tem gente que traz pro pessoal, né? Às vezes uma interpretação que não é a adequada, a mais adequada, né? Então assim, existem muitas pessoas realmente que parecem que não fazem muita questão de serem agradáveis, e é importante manter o foco, eu acho, né, em quem você está cuidando. Se é o idoso, acho que entender todo o contexto da vida dele, o momento da vida dele, né, amar é respeitar, né, o início de tudo é o respeito. Respeito não quer dizer concordar, quer dizer entender o outro, o tempo do outro, o jeito do outro, as limitações, os desafios. Então eu diria que da parte da família também entender que é o jeito muitas vezes dele de ser, dele interpretar a situação, dele agir. Existem coisas pontuais, a pessoa não está bem, ela muitas vezes vem e quer passar os limites, né, às vezes tendo atitudes errôneas, injustas. É importante manter o centro, eu acho, né? Entra um pouco nessa questão da autoconfiança, autoestima que a gente conversou. Você saber aquilo que você é, aquilo que você está fazendo, e se centrar nisso, não se dispersar, tá? Disso. Uma coisa que eu gosto muito de comentar também é sobre limites, saber colocar limites, tá? Então, o seu respeito, você precisa de criar uma certa barreira, né, mental, assim, imaginária, de limites, até onde eu permito essa pessoa vir até mim, o jeito de falar, o jeito de cobrar, o jeito de pedir, tá? Então, isso é muito, muito importante, você estabelecer limites, senão você acaba sendo invadido, sendo prejudicado pelo comportamento do outro. Olha só, extremamente importante isso, né? Porque às vezes as pessoas desistem daquele trabalho, né? Que é a próxima pergunta, já vou emendar aqui. E às vezes as pessoas desistem por conta de pessoas difíceis. E acaba as pessoas muito... não vou lidar com aquela pessoa, vou sair do trabalho. E às vezes é só impor limites, né? Desculpa, mas eu não aceito.
não aceito o senhor me tratar dessa forma, né? Eu estou aqui para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe, eu gostaria que o senhor me respeitasse, não usasse, né, dessa tonalidade. Então fala, gente. Às vezes as pessoas fogem de conflitos e a vida é cheia de conflitos, né? Jenny, eu não gosto de briga, então eu prefiro sair, pedir as contas, do que ficar nessa situação. Não é sobre isso, é sobre não precisa brigar, precisa comunicar, né? Comunicar com clareza, se posicionando, colocando limites. Eu vou cuidar do seu pai, vou fazer o meu melhor, mas dentro dessas condições, eu gostaria que o senhor não gritasse comigo, não permito que o senhor faça isso. Se o senhor quiser sentar comigo e conversar, olha, eu erro, né? Admitir o erro, eu erro muitas das vezes, assim como o senhor erra, só que quando isso acontecer, vamos conversar. Somos adultos, não tem criança aqui, não tem um quartel aqui. Conversa, gente, diálogo. Conversa com as pessoas. Sim, um diálogo maduro assim é bom para os dois. É bom tanto para você quanto para a pessoa, porque às vezes a pessoa pode estar no momento também de rever alguns comportamentos, né? Sim. Pode ser muito rico isso. E que nem a Jenny falou, trouxe os exemplos aqui, reparem que foi comportamentos. Tá? Sempre quando vocês forem conversar com alguém, conversas de comportamentos difíceis, sempre converse sobre o comportamento dela, que nem a Jenny trouxe, né? O senhor falou alto comigo, eu não gostei disso, né? Por favor, né? Explica. Nunca entre na interpretação assim, você é mal, tá? Você é errado, você nunca vai no pessoal, porque por mais que às vezes a pessoa ela realmente teve um comportamento inadequado, se você conversa nesse tom, a pessoa ela se defende, ela não dá abertura. Agora quando conversa sobre o comportamento dela, ela tende a entender mais, porque ela entende que o comportamento, ela pode olhar para o comportamento como algo que ela está fazendo e não quem ela é. Então, na medida que, nesse exemplo de falar alto, né? Falei alto, né? Senhor, não precisa, por favor, não converse nesse tom comigo, porque eu acho desagradável. Sempre conversei com o senhor num tom, ou senhora, num tom educado. Eu acho que a educação, ela precisa prevalecer. Então entra sempre nessa linha, de isso aí. A melhor forma de conversar. Eu falo que sempre o diálogo é o mais importante. Vem cá, vamos conversar, né? Sai daquele ambiente. Existe conflitos e a gente não sabe o que o outro está passando, né? Também. Às vezes é uma situação que nem é ali. Mas ela foi grossa comigo, ele foi grosso, ele foi naquele momento, por que motivo? Vem cá, olha, deixa passar, depois chama a pessoa. Lembra aquele momento? Você disse isso e eu fiquei... Fala de você, né? Não fala do outro. Você é grosso, você é... Não. Aquele momento você fez isso e eu fiquei magoada. Eu fiquei magoado. Às vezes é só uma falta de... Nossa, desculpa, não foi minha intenção. Muitas das vezes vem sempre com essa resposta. Nossa, desculpa, eu tava tão nervosa porque quase bati o carro. E tem outras coisas. Não tem nada a ver. Só que a pessoa chega com muitas emoções, com muitas situações e precisa às vezes até ser acolhida aquela pessoa, né, Alessandro? Sim, muitas vezes. O cuidador, ele por isso que é importante, né, você estar bem centrado, né, no seu propósito, no foco de quem você está cuidando, sempre não perder de vista isso, tá? Qual é o seu propósito. E o cuidador, ele está envolvido na família, ele está envolvido, ele realmente, o propósito dele, o trabalho dele acaba abrangendo, né, a área maior do que o próprio idoso somente, porque ele precisa também ser, muitas vezes, né, creio eu, um elo da família, né, às vezes alguns familiares que pensam diferente,
ou que tem um tempo diferente, o jeito de interpretar as situações, os desafios daquele idoso, e ele acaba ali na família tendo também sendo esse elo entre os familiares e o idoso. Então, esse olhar atento, essa empatia também com os familiares, sempre, claro, colocando limites, mas é muito importante. E você acha que isso vem muito de encontro com as desistências? A pessoa não aparece no trabalho, não vai trabalhar, desiste, vai uma semana só, não vou mais, mas não dá satisfação. Tem muito a ver com isso? Acredito que sim. A interpretação, porque todas as profissões, todos os trabalhos têm seus desafios, tem a nobre missão e tem os desafios, mas muitas pessoas, eu acho, acredito eu, por falta de compreensão, de como lidar nessas situações, ela acaba preferindo sair, preferindo abandonar, às vezes, aquilo que muitas vezes ela gosta, só que por um desafio que apareceu, muitas vezes ela pode desistir. E isso, infelizmente, é algo que é comum, pode acontecer, porém, não deveria ser, acho que faz parte do desafio a pessoa conseguir lidar com os pormenores, os desafios que a profissão tem. Até mesmo pelo autodesenvolvimento do próprio cuidador, a gente ouve assim: ai, Jane, eu gostei muito do idoso, mas eu não vou mais por conta do filho, por conta da filha. Tá, mas até que ponto? Eu acho que a desistência deveria ser a partir de que fere os meus valores. Então, assim, aquele ambiente vai contra os meus valores. Vou dar um exemplo. Vai contra os meus valores de respeito, por exemplo. Respeito é um valor meu e isso é muito forte. Então, a partir do momento que eu converso com a pessoa, olha, sobre isso, não concordo, não aceito, vamos melhorar nessa parte. Não funcionou essa conversa, então eu vou sair fora, porque aí feriu o meu valor. Sim, colocou os limites, e não foi respeitado. Então, conversei, expliquei, dessa forma eu não aceito. Vamos tentar melhorar? E aí eu saio porque feriu o meu valor. Só que quando não fere valor, é só situação de como lidar com a pessoa. Não dá para desistir, gente. Precisa encarar pro seu autodesenvolvimento. Sim. Nossa, eu tô lidando com uma família extremamente difícil, mas eu consegui lidar, Isso é nobre. Isso faz você subir de nível. Faz você ter mais preparo para encarar outros desafios. Não vai parar por aí. Esse é conseguir lidar, vou lidar com o outro, e assim vai, como a gente falou, o ser humano é único, ele traz também muitos desafios daquela pessoa, das vivências, das travas, da vida, e a gente precisa aprender a lidar e não correr e fugir, isso é muito importante, tá? Então, vou deixar uma dica aqui para o cuidador: não desista nos primeiros desafios. Não, encara, eu vou conseguir, vou ficar aqui, vou tentar mais um mês, vou tentar mais vou ajustando a rota, conversando, alinhando as expectativas, tanto minha quanto do outro, mas vou conseguir permanecer aí por um bom tempo. A gente percebe hoje a falta de paciência, não com o idoso em si, mas com a família, mas com o contexto que está em volta daquele idoso, muitas das vezes. Isso tem correlação com a maturidade profissional, Então, na medida que você consegue lidar com essas, que a Jane falou, desde que não fira não machuque, não rompa com meus valores, não seja desrespeitoso ou desrespeitosa comigo, muitas vezes
é importante ter essa resiliência, né? Criar essa resiliência, que isso é trabalhado também no dia a dia, conforme a Jenny falou, você vai avançando, você vai aprendendo a lidar, você vai desenvolver sua inteligência emocional, você vai conseguir lidar com tudo isso. Eu acho que essa questão dos limites, de entender o outro, que muitas vezes é sobre o outro, errei, desculpa, estou certo, converso, entendo o comportamento do outro, converso com ele, uma forma madura sobre o comportamento dele. Eu acho que parece simples, só que entendendo isso, conseguindo se alinhar com isso, eu acredito que a chance é muito grande de melhorar muito essa força, essa resiliência, né, pessoal, para conseguir superar esses desafios. Isso aí. Sobre clareza, Alessandro, como encontrar clareza mental ao meio do caos, da rotina? Conta um pouquinho pra gente, como que segredo é esse? Nós temos uma farmacinha pessoal que a gente traz com a gente, da nossa natureza, que é a nossa respiração. Bom, a respiração é a nossa farmacinha natural. Quem entende isso daí, muda muita coisa na vida, tá? Então, o exercício que eu passo sempre, meus treinamentos, minhas palestras, que é a respiração, vou passar para você. Respiração é o seguinte, você vai inspirar pelo nariz, mais ou menos uns 70% da sua capacidade pulmonar, assim, ó. Aí você vai continuar até o fim depois. Termina de encher, segura por uns 3 segundos e solta, expira pela boca. Você fazer isso uma vez, já muda, né, oxigena seu cérebro, você já muda o seu estado, suas emoções. Se você conseguir fazer 3, 4 vezes consecutiva, pausadamente, você já vai sair do estado mais crítico, emocional, de um pico, né, de emoções, e você vai conseguir ter mais clareza. A gente conversou no início do podcast sobre a questão de pensar, né, antes de tomar atitudes, de paciência. E então, assim, você precisa de aprender a não agir pela emoção, tá? Momentos de grande emoção, de caos, de dificuldade, você basicamente ou você vai lutar ou você vai fugir, né? Lutar significa muitas vezes falar alguma coisa, tomar alguma atitude, e fugir muitas vezes é ficar calado ou calada perante algumas circunstâncias que talvez a melhor forma seria fazer algo. Porém, no calor da emoção, muitas vezes você pode fazer ou falar coisas que não adequadas para o momento. Então, respirar, muitas vezes muda de ambiente, vai para um outro local, para um outro cômodo na casa, para um outro local, respira, faz esse exercício que eu falei e clareza, tá? Aí você vê qual é a atitude mais condizente para o momento. Sensacional, gente, olha só. Uma ferramenta simples, gratuita e nós temos ao nosso dispor, né? Vou dar um exemplo, claro. Uma questão de uma briga de família, né? Que é comum acontecer. A família tá brigando, tá ali, o cuidador tá no meio disso e às vezes acaba entrando no meio e aí na flor da emoção a gente reage. Então foi isso que ele falou. Peraí, respira. Peraí, não é sobre mim. E aí quando você dá esse tempo antes de reagir, às vezes a ação vem e você reage, né? Não pensa para agir, né? Reação é diferente de ação. Então, a pessoa veio para brigar com você, você reage automaticamente. Não é o correto. Reação é instinto, ação é uma atitude consciente, né? E planejada, né? E aí a gente consegue errar menos.
Muito bom. Né? Inspira, respira, faz essa respiração e depois, peraí, eu vou agir dessa forma. Aí você cria a ação que você vai fazer. Que às vezes é só apaziguar, jogar água na situação. Então a ação mais correta. Porque se a gente for na reação... Se for mais um ali... vira um caos e aí você não consegue definir. Muitas das vezes o cuidador ele precisa ter essa atitude. Vamos supor numa situação também muito comum de acontecer na hora de um óbito. O idoso morre ali, uma situação de emergência, de extrema emergência, e aí tem as reações. Um grita, outro chora, o outro tenta fazer alguma coisa. O cuidador, ele precisa agir com clareza. Peraí, o paciente está passando muito mal. Ou não chegou exatamente, nessa situação do óbito, mas o que eu preciso fazer? Eu vou ligar para emergência, vou ligar para o SAMU, para o SOS, do convênio. Então, e às vezes a família não consegue, só reage, grita, chora. O cuidador ele precisa ação, realizar a ação com clareza. A gente deu alguns exemplos aqui, mas isso para a vida, para qualquer situação. Sim. Qualquer situação. Olha só, profundo o assunto aqui, hein? Tá profunda, vamos lá. É uma super aula. Se você tá gostando, assistiu até aqui, deixa seu comentário e envia para outras pessoas, hein? Vamos lá, vamos para uma pergunta mais ampla aqui. Vamos falar de autoliderança e gestão de energia. Vamos os dois junto e a gente finaliza com valores. Ou se quiser entrar no meio de tudo isso, autoliderança, gestão de energia e valores. Conta pra gente. Bom, autoliderança. Autoliderar. O líder, ele é um líder de pessoas e também o líder é líder de si próprio. E quem não lidera pessoas também, ele deve ou deveria liderar a si próprio. O que é a autoliderança? É a capacidade da pessoa se conectar com ela, se conectar com as emoções dela, se conectar com os sonhos dela, se conectar com os projetos dela, com os propósitos dela e conseguir agir, ela conseguir se movimentar, se autoliderar, os seus próprios caminhos, os seus próprios comportamentos, aonde ela quer ir, como que ela quer ir, que acho que tudo conversa, sobre o que a gente já vem conversando, já vem construindo aqui no podcast, que sobre, por isso que é importante você saber colocar os seus limites, você saber os seus valores, você saber gerenciar a energia. Então vamos construir isso de uma forma equilibrada. Gestão de energia. O que acontece? Você deve descansar, você cuidador, você, a gente sabe que quem cuida tem essa questão de se entregar para o outro, de se doar, isso é muito lindo e nobre. Só que muitas vezes esquecem de cuidar de si próprio. Ela cuida muito bem dos outros, muitas vezes, muito bem mesmo, e só que ela esquece dela. E isso não pode acontecer. Você precisa de estar bem, você precisa estar sendo cuidado ou cuidada por você mesmo. Você pode ou deve ficar bem com você, nos seus relacionamentos, ter hobbies, dormir, descansar é fundamental. Então, o sono ele é fundamental para poder ter clareza mental, poder estar bem emocionalmente, poder estar bem, se liderar melhor. Muitas vezes com cansaço por sono, por acúmulo de trabalhos, de horas, dedicação, de esquecer de si próprio, muitas vezes vem o burnout, Hoje em dia, infelizmente, muito comum. Burnout ele é o excesso de tarefas. A pessoa ela se entrega a ponto de praticamente esquecer dela. Muitas tarefas, muitos compromissos, pouco descanso, isso gera um acúmulo de energia, aliás, uma diminuição da energia. A pessoa vai se esgotando, ela vai se entregando, se entrega a ponto de
desenvolver algumas doenças, algumas né? doenças, ela vai até depressão, ansiedade. Falando, né, que a gente trouxe aqui exemplos da Bíblia, né, onde Jesus fala de amar o próximo, né, como a ti mesmo. Muitas vezes a gente esquece, mas como a ti mesmo, né? Então, qual é o nível de amor que você tem com você? Como você se cuida, né? De como você tem cuidado de você também, tá? Então isso é muito, muito importante, tá? O cuidador tá com o olhar. Acontece muito com os familiares. Eu já, né, na minha vida pessoal, eu já tive situações assim, já conheci pessoas assim, né, que muitas vezes ela se entrega tanto para a pessoa, né, muitas vezes ela mistura um pouco, geralmente são pessoas que realmente se doaram para ela também, né, em vida, às vezes os pais, né, às vezes tios, avós, e ela se sente na obrigação muito grande de cuidar. Então tem um lado bom, mas tem um lado ruim a hora que ela esquece dela para poder só cuidar. E até eu tinha não sei se eu tinha uma conhecida minha, tem, né, uma conhecida minha que até chega algumas vezes perguntar para ela. Eu falava assim, será que, no caso ela cuidava do irmão dela. Aí eu perguntei para ela assim, será que o seu irmão ele ia querer ver você assim? Certamente não. Então eu acho que amor próprio, autocuidado, e aí você ir pro outro, servir o outro, ajudar o outro, amar o outro. Dessa parte dos valores, né, eu acho que tudo se encaixa aqui. Eu acho que parece simples, mas às vezes a gente não para pensar nossos valores. Então eu quero fazer uma reflexão para você pensar nos seus valores, aquilo que para você é importante, né? Às vezes cada um é mas às vezes o respeito, às vezes a honestidade, a verdade, enfim, quais são os seus valores? Acho que começa por aí, para você entender os seus limites, aquilo que você vai querer entregar, aquilo que você vai querer também permitir receber. Né? Então eu acho que entender os valores, você vai conseguir mapear os seus limites. Se amar, se cuidar do seu jeito, da sua maneira, da maneira que você mais se sentir bem, você se cuidar. E você ir cuidar do outro também. E seus sonhos, seus projetos, seus propósitos alinhados com tudo isso faz com que você vai conseguir se autoliderar melhor no seu caminho, nos seus propósitos. Uau! Olha só, a gente falou de propósito, de clareza, de autoliderança, gestão da energia, valores, assuntos extremamente importantes, assuntos que fazem nós refletirmos a respeito, né? A respeito do porquê eu estou aqui, qual que é o porquê da minha existência no mundo e o que eu vou fazer para contribuir, né, para o outro. Será que no momento onde eu estiver numa urna, acabou minha vida, acabou meu plano material, o que eu deixei? Então, assim, é profundo o assunto, né? Aí eu fiz o curso, me desenvolvi, fiz o meu melhor dentro do meu trabalho, deixei um bom cheiro, né? Passei por aquele local, deixei saudade. Então, isso tudo faz parte do propósito, né? Sabe aquelas pessoas que passam na nossa vida e deixam saudade? É sobre isso. Passe pelos lugares, né? Passe por pessoas, e ao longo da vida a gente lida com pessoas diferentes, vai para lugares diferentes, empresas diferentes, casas de idosos diferentes, famílias diferentes, e a gente é um ser único. Então passa por aquele lugar. Muitas das vezes a nossa passagem é passageira, né? Às vezes é um plantão, um mês, né? Cuidei daquele idoso por 1 ano, 5 anos, 10, às vezes é prolongado essa minha estadia nesse lugar, mas deixa um legado.
deixa as pessoas sentirem sua falta, sentir saudade de você. Muitas vezes as famílias chegam aqui e falam assim: Jane, eu tive uma cuidadora que, nossa, era uma pessoa simples, mas ela fazia com tanto amor, com propósito, com carinho, ela entregava. Faça isso. Faça isso que eu falei para vocês que a gente ia falar de cuidadores que só fazem por fazer e os cuidadores que fazem com excelência. E é sobre isso. Alessandro, muito obrigada pela sua entrega, por esse bate-papo que foi sensacional. Tenho certeza que foi uma super aula aqui para todo mundo. Compartilha com outras pessoas. Alessandro, aonde o pessoal te encontra? Bom, você vai encontrar no meu Instagram, que é alessandroferro.oficial. Vai lá, me segue, que estamos juntos. Olha só, precisando de um coaching, né? E envia essa mensagem, esse podcast para outras pessoas, para outros cuidadores, familiares, para quem eu tenho certeza que passou várias pessoas aí na cabeça de vocês. Envia para essa pessoa, envie e fala assim: eu assisti esse podcast e lembrei de você. Tenho certeza que ela vai ficar extremamente feliz em receber essa mensagem e vai fazer diferença. E você que está aqui até o momento, deixa seu comentário. Siga o Alessandro Ferro, Cirúrgica Redentora e o nosso podcast. Muito obrigado pelo carinho e pense nisso. Usa a sua vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigada, Alessandro. Obrigado, equipe, e até o próximo episódio.